Olá, sou a Rafaela Salerno e no quadro do DTTV Saúde de hoje falaremos sobre a Síndrome do Pânico. A Síndrome do Pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente. Quem sofre do transtorno de pânico sofre crises de medo agudas, de modo recorrente e inesperado. Além disso, as crises são seguidas de preocupações persistentes com a possibilidade de ter novos ataques e com a consequência desses ataques, seja dificultando a rotina do dia a dia, seja por medo de perder o controle, enlouquecer ou ter um ataque do coração. As causas exatas da síndrome do pânico são desconhecidas, embora a ciência acredite que um conjunto de fatores possam desencadear o desenvolvimento deste transtorno, como a genética, o estresse, o temperamento forte e suscetível ao estresse, mudanças na forma como o cérebro funciona e reage a determinadas situações. E alguns estudos indicam que a resposta natural do corpo a situações de perigo esteja diretamente envolvida nas crises de pânico. Apesar disso, ainda não está claro por que esses ataques acontecem em situações nas quais não há qualquer evidência de perigo. A síndrome do pânico costuma afetar mais mulheres do que homens e pode ser desencadeada por alguns fatores considerados de risco, como situações de estresse extremo, morte ou adoecimento de uma pessoa próxima, mudanças radicais ocorridas na vida, histórico de abuso sexual durante a infância, ter passado por alguma experiência traumática, por exemplo, como acidente de carros ou outros. Sintomas de síndrome do pânico, ataques de pânico característicos da síndrome, geralmente acontecem de repente e sem aviso prévio, em qualquer período do dia e também em qualquer situação, como enquanto a pessoa está dirigindo, fazendo compras no shopping, em meio a uma reunião de trabalho ou até mesmo dormindo. O pico das crises de pânico geralmente duram cerca de 10 a 20 minutos, mas podem variar dependendo de pessoa para pessoa e da intensidade do ataque. Além disso, alguns sintomas podem continuar por 1 hora ou até mais. É bom ficar atento, pois muitas vezes um ataque de pânico pode ser confundido com um ataque cardíaco. E as crises geralmente se manifestam com os seguintes sintomas: sensação de perigo iminente, medo de perder o controle, medo da morte ou de uma tragédia iminente, sentimentos de indiferença, sensação de estar fora da realidade, dormência e formigamento nas mãos, pés ou rosto, palpitações, ritmo cardíaco acelerado e taquicardia, sudorese, tremores, dificuldade para respirar, falta de ar e sufocamento, hiperventilação, calafrios, onda de calor, náusea, dor abdominal, dores no peito, desconforto, dor de cabeça, tontura, desmaios, sensação de estar com a garganta fechando, dificuldades para engolir. Uma complicação frequente é o medo do medo, ou seja, o medo de ter outro ataque de pânico. Esse medo pode ser tão grande que a pessoa muitas vezes evitará ao máximo situações em que essas crises poderão ocorrer novamente. Os ataques de pânico podem alterar o comportamento em casa, na escola ou no trabalho. As pessoas portadoras da síndrome muitas vezes se preocupam com os efeitos de seus ataques e podem até mesmo despertar problemas mais graves, como alcoolismo, depressão e abuso de drogas. Não há como prever as crises de pânico, pelo menos nos estágios iniciais do transtorno. Parece não haver nada específico capaz de desencadear o ataque, mas há indícios de que lembrar-se dos ataques de pânico anteriores possam contribuir e levar a uma nova crise. Então, quais são as complicações possíveis? A síndrome do pânico não tratada pode levar a complicações que podem comprometer seriamente a qualidade de vida social, profissional e de relacionamentos. Entre as complicações que podem ser provocadas estão o desenvolvimento de algumas fobias específicas, como a agorafobia, que nesse caso acontece quando a pessoa fica muito ansiosa em lugares desconhecidos ou sente que não tem muito controle sobre a situação. Pessoas com síndrome do pânico têm mais probabilidade de ficarem desempregadas, ser menos produtivas no trabalho e ter relações pessoais difíceis, inclusive problemas matrimoniais. Depressão, suicídio, alcoolismo e abuso de drogas, problemas financeiros. A síndrome do pânico tem cura? Os ataques de pânico podem durar muitos anos e ser de difícil tratamento. Algumas pessoas com esta síndrome podem não se curar totalmente com o tratamento. Entretanto, a maioria das pessoas obtém grande melhora com uma combinação de medicamentos e psicoterapia. Bom, este foi o DTTV Saúde de hoje.
Muito obrigada pela sua audiência. Acompanhe o nosso site pelo tvcassia.com.br. DTTV, informando você.